Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui à Perícia no Dia a Dia, canal aqui para a gente trocar informações, né? Trocar experiências entre peritos e aprender cada vez mais, né? Que cada pessoa, cada perito, seja iniciante ou que já atua na área, tem aí sua bagagem, tem aí suas percepções, e com isso a gente consegue trocar informações aqui e acrescentar cada vez mais no nosso dia a dia, certo? E hoje eu trouxe um tema aqui muito relevante, que muitos acabam me perguntando, às vezes Daniel, o que eu tenho que ler no processo? Que acabei de receber minha nomeação, acabei de receber um processo aqui e eu não sei nem por onde começar. O processo tem ali suas 2.000 páginas, 5.000 páginas, e aí, como é que o perito, né, faz para ler o processo, para entender bem, para poder colocar sua proposta de honorários? Então, esse é o grande ponto aí, esse é o grande dúvida, né, que acaba gerando nos peritos. Então, trouxe aqui para a gente debater um pouquinho. Então, vamos lá, vamos olhar um processo genérico, né, um processo antigo aqui que eu tive, justamente para ver um pouco da estruturação dele. Claro que vai variar, tá, de um processo para outro, a base também que cada TJ utiliza também varia, tá? Alguns estados você vai ter aí o ESAGE, alguns você vai ter o PJE. Então, independentemente da base que você está utilizando, mais ou menos a ordem vai seguir a que eu vou mostrar aqui. Então, da mesma forma vai ser aplicável, tá? Independente da base. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada aqui numa estrutura e debater um pouquinho. Vamos lá. Então, veja, esse é um processo real, né, aqui do ESAGE, tá no Tribunal de São Paulo. Processo antigo até, já foi até extinto, mas eu vou utilizar ele aqui para mostrar um pouquinho da estruturação e o que o perito tem que se atentar. Primeira coisa, pessoal, primeiro documento, primeira petição que o perito vai ler é justamente a petição inicial. Então ele recebeu o processo, recebeu o e-mail ali da nomeação, né? Entra com a senha, entra tudo. Mas para você entender o que é o processo, você vai ler a petição inicial. Então a petição inicial vai ser o primeiro documento que está lá no processo. Então veja, ele está aqui em cima, está ali, é a petição inicial onde vai ter todos os dados, onde vai ter as informações do que aconteceu. Então a parte ali começa primeiro se identificando, né? Quem é e tudo mais, e aí começa ali mérito ou descrição dos fatos ou o que aconteceu. Então fala, olha, em tal data comprei e aconteceu isso e teve esse problema e tudo mais. Então, ali você vai ter toda a história do processo, né? Toda a argumentação do processo na petição inicial, tá certo? Então, na petição inicial é onde você vai focar no primeiro momento, tá legal? E não só isso, né? Na própria petição inicial você pode filtrar um pouco as informações. Porque na própria petição inicial você tem ali, primeira parte, né, a identificação, depois contando os fatos, e aí pode ter uma argumentação de justiça gratuita, por exemplo, a parte pedindo a justiça gratuita, e para isso ela vai colocar todos os argumentos ali, jurisprudências e tudo mais na justiça gratuita, né, justificando aquilo. E cá entre nós, você é um perito da parte técnica, né? Para você não vai aprofundar na questão de justiça gratuita ou não. Não é você que está julgando essa parte, não é você que está avaliando essa parte. Então, a parte quando argumenta já a justiça gratuita, se vai entrar ou não, isso você já consegue pular, inclusive. E às vezes, pessoal, a gente está falando de páginas e páginas aqui. Então, realmente, estou dando uma dica que te economiza muito tempo nesse percurso. Então, a parte que está argumentando de justiça gratuita, você não tem necessidade de ler, não tem necessidade de aprofundar. Da mesma forma, a parte que argumenta para dano moral. A parte de dano moral, o advogado também vai usar ali todas as argumentações e tudo que ele está argumentando ali que houve dano moral para a pessoa, justamente, né, colocando aqui à tona. Mas para você, pessoal, pouco importa, certo? Não é isso que você vai fazer no processo. Você vai definir, fazer um laudo em cima da parte técnica. Então, para você, importa o relato dos fatos. Então, é no relato dos fatos que você vai focar. Lê o relato, dá uma passada de olho, você não precisa ler toda aquela parte, e às vezes isso você já está economizando umas dezenas de páginas ali, e vai direto até os finalmente, ver como termina, como que
qual o valor da causa está sendo estimado, isso é importante saber. Mas se for para focar, e é melhor que foque, vá nessas partes primeiramente, tá legal? Aí aqui, ó, logo depois da petição inicial, você normalmente tem documentos pessoais, documentos diversos e por aí vai. O que acontece? Nos documentos pessoais, você vai ter RG, CPF, depois vem procuração. Então, assim, uma série de documentos em que você também não tem necessidade nem de olhar, tá? Você não tem necessidade de avaliar. Se não é esse o objeto, lógico, da ação. Se você é um perito grafotécnico, por exemplo, talvez vai ser útil para você isso em algum momento. Isso é uma perícia assim. Mas se você não é, se é um processo de algum outro objeto, você está tratando ali de um veículo, de um imóvel, né, de um terreno, enfim, uma análise química, que seja a sua área de atuação. Então você não precisa focar nisso, tá? E aí na sequência vem diversos documentos, tá? Diversos documentos. Aí sim vale a pena você passar o olho, porque muitas das vezes a parte ali nos documentos colocam as provas, tá? É uma nota fiscal, é um levantamento, é até um laudo próprio, tá? Um parecer técnico, né? No caso, eles colocam aqui agora nos documentos, nessa segunda parte. Então, passe o olho, verifica que pode ter coisa útil para você. Agora, sendo documentação que não tem influência, você não precisa nem perder tempo, tá legal? Guias de pagamento, né? Se a parte está pagando a custa processual, então isso não tem necessidade. Logo na sequência costuma vir aqui essa decisão. Essa decisão nada mais é do que acolhendo ali, o juiz vê se está tudo certo, a documentação e tudo mais, e dá sequência, abre para a parte requerida ali se manifestar, né? Então também não tem necessidade de perder tempo nessa aqui. Aí muito comum vem cartas, ofícios e tudo mais, que são AR, aviso de recebimento, que são documentações onde foi realizado ofício para as empresas ali, ou para as pessoas ali se manifestarem. Então também você não precisa prestar atenção nisso, não precisa aprofundar nisso. Logo na sequência você tem uma contestação. Aí na contestação, mesma coisa. Na contestação você vai direto ali na parte, né, que conta os fatos. Usualmente, na contestação, o advogado costuma ali, primeiro tem a identificação, ele costuma fazer uma síntese da inicial, tá? Você pode passar o olho, mas vai ser um repeteco ali do que você já acabou de ler na inicial. E aí ele vai lá para a verdade dos fatos, ó, aqui está a verdade real dos fatos, ou, enfim, outros termos que eles queiram usar. Então aqui, aí sim você presta atenção, porque é aqui que ele tecnicamente vai colocar argumentação, tá? Então da mesma forma inicial, e vai embora. Ele traz informações, provas, traz tudo ali. E na sequência, principalmente sendo empresa, eles colocam ali também o contrato da empresa, né, a formação dos sócios e tudo mais. Então, às vezes, você tem anexos aqui enormes. Você tem anexos ali de 300 páginas, sabe, 200 páginas, que é completamente desnecessário para você olhar, porque você não precisa aprofundar nessa questão do quadro societário, das questões ali. Não é esse o objeto da perícia. Então você vai no fato técnico. Então isso você já economiza aqui muito tempo nessas páginas também. Procurações, né? Também vão ter as procurações e documentos diversos. Aí sim você tem provavelmente documentos interessantes ali para você dar uma olhada. Dá uma passada de olho e ver se é útil para o que você está focando ali no processo. Então ali você consegue já enxugar muito o que você tem que ler nesse processo aqui. Tá legal? Você pode ter outras contestações, né, de outras partes também, mais de um réu no processo. Então você segue aí a mesma questão. Vai dando uma passada de olho e não se prenda em documentos que não serão úteis, tá? Aí sim, questões importantes de você dar uma olhada. Depois das contestações e manifestação da parte inicial, que as partes contestam, né, os réus contestam, e a inicial contra-argumenta.
Normalmente não trazem nada novo nisso, mas é importante dar uma lida, ver como que eles estão contra-argumentando os pontos ali que as partes levantaram. Aí você tem ali, normalmente vem uma decisão, e uma decisão é só para pedir para as partes levantarem as provas que desejam produzir, e aí as partes protocolam aqui elementos de prova. Aí é legal de você dar uma boa lida, porque aí você entende quem é que pediu a perícia. Isso vai influenciar muito lá quem vai pagar honorários, né? Lembram dos outros vídeos? Isso está bem demonstrado. Então ali você dá uma lida boa, tá? E aí, ó, certidões de publicação. Certidão de publicação é só oficializando essa publicação da decisão e depois remete ao DJE, que é, né, o Diário de Publicação. Então você também não precisa ler essas certidões aqui, porque ela é igualzinha que você já leu ali em cima. E aí você pode ter outras informações, outras peças. Então, normalmente entre esse meio termo aqui, né, da decisão, né, de elementos de prova, provas que pretende produzir, até realmente uma nomeação do perito, normalmente tem alguns documentos ali, mas não costumam ser muito úteis para o perito, para a questão que a gente está conversando aqui. Legal? Claro que para o processo ela tem a sua importância. E aí, no finalmente, aí você vai ter ou já uma nomeação direta, ou até mesmo a apresentação de quesitos e assistentes técnicos. Então, isso aqui, depois da petição inicial com contestação, né, entender bem o mérito, o principal, são as principais petições que você tem que ler, muito detalhadamente. Porque é aqui que determina o que as partes querem saber, tá legal? Então, as partes querendo saber os quesitos ali, é aqui que eles vão levantar, e é aí que você precisa entender bem, né, quais são os quesitos ali que eles estão colocando. Isso vai ser muito importante. E aí você pode ter esses quesitos antes ou depois, tá, da sua nomeação, mas tendo a nomeação, deixa eu ver até que folha que foi aqui foi na 182, ó. Esse é um processo bem curto, tá, pessoal? Normalmente ele é muito maior que isso, mas é um exemplo, que eu estou mostrando que a estruturação ela vai ser muito similar, tá? Aí sim, ó, você tem o despacho, né, a decisão, que ela vem ali primeiramente, né, com um resumo de todo o processo. Então esse resumo é muito bom para você usar até no seu laudo depois, tá? Tem ali a questão do laudo, que você traz um resuminho lá, pode ser importante para você. E aí chega num ponto que ele coloca aqui, ó, é o relatório passo a fundamentar e decidir. Então a partir daqui tem tudo a ver com você, porque o juiz vai colocar ali as decisões, então com base em tudo que foi apresentado, tal, ele define. E principalmente define aqui, ó, quais são os pontos incontroversos, ou seja, os pontos que as partes já concordam, e os pontos controvertidos. Então, lá nessa decisão, que a gente chama de despacho saneador, tem esses pontos controvertidos. O seu laudo vai responder os pontos controvertidos e os quesitos. Mas a tese do seu laudo, o embasamento do seu laudo é em cima dos pontos controvertidos. Porque quesito pode ter coisa a mais, pode ter coisa fora do contexto e coisas que você não vai responder, né? Porque não faz parte do processo. Mas o ponto controvertido é o que o seu laudo tem que responder. Então, você lendo essa parte e entendendo qual é o ponto controvertido, aqui você sabe qual é o escopo de trabalho. E aí você consegue sentar e definir qual vai ser o seu trabalho, né, a ser executado. Certo? Então, tendo essas informações, né, em mãos, são as mínimas necessárias para você estimar as horas. E lá você vai ter que pôr quais as horas de trabalho, né, quantas horas, alguns ensaios se você precisar, medições, ou auxílio de um profissional específico de alguma área, alguma outra tecnologia, equipamentos. Então ali você tem tudo. Então, tendo como pilar o ponto controvertido e os quesitos na sequência, aí você sabe. Então, esse é o grande pulo, você saber olhar o processo e já ir direto no ponto que você precisa. Recebeu a nomeação, você não vai fazer correndo, mas você também não pode perder tempo, horas e horas lendo um processo de documentos inúteis.
para a sua atividade. Então você vai focar. Então é lá na inicial, quando ele entra no mérito, aí documentos dá uma passada, né? Documentos anexados ali, pula os primeiros, documentos pessoais, procuração, né? Quadro societário da empresa e tudo mais. Aí sim você vai nas notas ou os documentos que estão anexados ali. Mesma coisa para contestação e despacho saneador, principalmente, e quesitos. Então você focando nisso, pode ter certeza que você está enxugando aí 80% às vezes de um processo, porque você não vai precisar passar por questões ali que não vão ter influência no seu laudo. Legal? Eu espero ter ajudado, tá? Comenta aqui no vídeo se tem mais algum ponto, né, alguma dica que você usa, algum artefato, artemanha que você consegue utilizar, tá? Outra dica importante antes de fechar, né? Você pode também baixar o processo em PDF, aí fica mais fácil de você fazer as pesquisas e tenho certeza que tudo isso vai te dar embasamento, né, para fazer as petições, para você dar o aceite e tudo mais. E foi pensando nesse passo, né, de como fazer as petições, como elaborar todo o material que a gente precisa para atuar no processo como perito, que eu criei aqui a plataforma, né, a Biblioteca do Perito. Então você acessa ali no site, né, pericianodiadia.com.br, tem aqui nos comentários, tá, fixado. E lá, pessoal, é uma biblioteca com todos os modelos de petição, todos os materiais, né, de modelos ali para você pegar em documento Word, você pegar, editar do jeito que você quer, né, do jeito que você precisa, customizado ali, para utilizar no seu processo. Então chega de perder tempo, né, em elaborar o documento do zero, em saber se está certo, se não está e tudo mais. Então na Biblioteca do Perito você tem todos esses documentos ali disponíveis, tá legal? Então dá uma passada por lá, dá uma visitada, você tem a possibilidade de comprar todo o pacote, tá? Que vai tudo junto, todos os documentos e o melhor de tudo, né? Videoaula exclusiva para cada petição, para cada modelo. Então, para cada modelo ali tem uma discussão em possibilidades, em jeito certo, jeito errado, em dicas, né? Em cima de cada um deles que você consegue ali adquirir. E caso não queira o pacote completo, você pode também adquirir individualmente, né? A gente deixou a plataforma bem livre para você realmente adquirir só o que você precisa, só aquela petição, só aquele modelo de laudo ou só aquele documento, tá? Então você tem essa liberdade na plataforma, então dê uma visitada, tá? Aqui no pericianodiadia.com.br, você vai ver a biblioteca do perito. E tem ali material para assistente técnico também, tá? Detalhes e macetes do contrato, que é excelente que você faça sempre para uma assistência, e tem ali impugnação e tudo mais. Então, não deixe de visitar Biblioteca do Perito, está aqui um site nos comentários fixado e fique à vontade, tá legal? Então, obrigado e até a próxima.